A noite sempre existira, e a noite sempre existiria, e a noite era tudo. Essa é uma das mais belas passagens da parte 4 do Senhor dos Anéis, a metade final das Duas Torres. Esse livro vai contar a perspectiva, então, de Sam e Frodo ao longo de sua travessia até a sua chegada a Mordor, por assim dizer. Esse livro, então, não vai contar, né? A gente vai ter uma interrupção da narrativa do Gandalf e da comitiva como um todo, e a gente vai ver, então, essa perspectiva mais intimista dos dois hobbits andando pela floresta. Interessante dizer que a gente seguia na parte 3 um ritmo frenético de acontecimentos e guerras e algumas conversas mais longas. Uh, e aí é lógico da gente pensar que nessa parte 4 a gente teria uma coisa que é mais lenta. No entanto, não é isso que acontece. Particularmente, eu tive uma experiência mais frenética na parte 4 do que na parte 3. O coisa interessante é que agora a gente vai ver com os nossos próprios olhos e com a voz do narrador, obviamente, como que é essa Terra Leste, que a gente só ouvia falar. A gente ouviu por muito tempo Gandalf comentando, Elrond comentando, o Aragorn também fazendo alguns comentários, mas a gente não sabia exatamente como era Mordor, né? E a partir dessa parte a gente tem uma perspectiva real do que é Mordor e de como é a jornada que Sam e Frodo fazem pela Terra da Escuridão. Já no começo a gente vai ter que esses dois hobbits vão encontrar então o, o Gollum, e o Gollum vai servir de guia para esses dois, né, para o resto da comitiva, para a parte sumária da comitiva, atravessar esse meio entremeado, né, entre o Haurus e as fortalezas de Mordor, e a gente vai acompanhar então o que está acontecendo. Para relembrar vocês, vou fazer um pequeno resumo do que foi essa parte 4. Então, primeiro a gente tem o encontro de Frodo, Sam e Gollum, e eles, Sméagol também, a gente vai ter um conflito muito interessante, né, para descobrir quem é Sméagol, então um conflito interno entre eles, muito bacana. E eles então, primeiro vão atravessar uma cadeia de montanhas ali perto do Haurus mesmo. Posteriormente, a gente vai atravessar os Pântanos Mortos. Os Pântanos Mortos, ao que parece, foi a própria Batalha do Sauron. Né? Não sei se dá para especificar muito bem, mas parece que foi a primeira Batalha do Anel. Então, ali virou meio que um grande cemitério de pessoas mortas. E o que aconteceu? Essas pessoas foram cobertas pelo pântano, né? Os riozinhos se desmocavam no pântano e aquela região foi alagando. Magicamente, essas pessoas se permaneceram conservadas, como se elas tivessem morrido há um dia. No entanto, os corpos estão em decomposição e as pessoas continuam as mesmas. Então, dos corpos surgem fogos fatos. E isso traz uma perspectiva assustadora, né? De luzes emergindo desses corpos. É uma visão tenebrosa. Depois a gente vai ter um capítulo muito interessante que vai ser o Sam cozinhando, e aí a gente vai ter também uma cooperação entre ele e o Gollum. Eles vão encontrar o Faramir, e aí a gente vai ter toda uma conversa para tentar descobrir o que está acontecendo, a quantas anda e principalmente quando isso está acontecendo, né? Porque a gente não tem uma contagem de dias muito específica, nem da primeira viagem, nem da segunda. E aí você, com esse diálogo com o Faramir, você entende o que está acontecendo. E a gente descobre que o Faramir descobriu que o Boromir morreu. E o Frodo fazia parte da comitiva, então ele tenta extrair do Frodo o que estava acontecendo, e o Frodo fala, mas não fala muito, porque ele não quer mencionar o anel. Dali um tempo, o Sam solta que ele está carregando o anel. E aí a gente descobre que o Faramir é muito mais resistente que o Boromir nesse sentido, porque ele não se deixa, pelo menos nesse momento, se perder a sua consciência, ele não se deixa ser ludibriado pelo anel. Isso é muito interessante. Depois, a gente vai ter um capítulo que tudo é vazio, né? Essa parte com Faramir, a gente vai encontrar
uma floresta. Gente, como é o nome da floresta? Ithilien, eu acho que é Ithilien. A gente vai ter então nessa floresta de Ithilien. É uma floresta interessante, né? Eu, particularmente, não tinha a visão de que era um lugar tão mais amistoso. E é um lugar muito amistoso, né? Muito amigável em meio àquela bagaceira que é a escuridão de Mordor. Saindo dessa cidade, então, né? A gente tem o Frodo sendo abençoado pelo Faramir, dizendo que ele é cidadão de Gondor por 1 ano e 1 dia, e que depois disso ele deveria se apresentar, né? Antes de completar esse prazo, ele deveria se apresentar ao gestor de Gondor, enfim, a pessoa que está no comando de Gondor. Mal sabia ele que ele provavelmente vai se apresentar direto ao rei, né? E o próprio Frodo, então, segue viagem com a responsabilidade de o Gollum ser responsabilidade dele, né? Então o Gollum, ele a partir desse momento, é responsabilidade de Frodo perante Faramir. E eles dizem que se encontrarem o Gollum sozinho, o Gollum será morto. Triste, porque o Gollum, ele entrou na fortaleza sem necessariamente saber do que ele estava entrando, né? E ele cometeu um pecado mortal. Interessante dizer isso. Depois de um tempo, eles vão começar as escadarias. E a gente vai perceber, né? Porque eles têm algumas entradas de Mordor. Tem o portão principal, que é muito vigiado, né? É impossível do Frodo adentrar nesse portão sozinho. Não tem como. E aí ele prefere, então, dar a volta por um outro portão. Que o Gollum fala que ele não é muito vigiado. Mas o Gollum vai soltando aqui e ali que ela vai dar um jeito nos hobbits malvados. Quem é ela? A gente não sabe. O Sam ouviu isso uma vez e ele fica se questionando quem é ela? Será que é um outro alter ego desse homem aleatório? Ele não sabe muito bem. E o Frodo não tem o que fazer, né? O Frodo fala, poxa, a nossa única saída é esse doido. Vamos ter que continuar com ele. Então eles vão por essa estrada que o Gollum indica e é uma escadaria sem fim, né? Então eles começam a subir essa escadaria, eles dizem que é uma escadaria quase que vertical. Então eles sobem muito e é uma escadaria íngreme que eles precisam das mãos e dos pés muito bem apoiados. Eles sobem essa primeira escadaria, descansam ali e eles imaginavam que nessa escadaria não haveria vigias. E eles descobrem que tem vigias. Eles sobem a segunda escadaria e eles dão eles entram em Sirfingol, que é basicamente a toca da Laracna. Quem é Laracna? É uma aranhona trevosa, gente. Aragog mandou um abracinho, né? Quem é essa Laracna? É uma aranhona trevosa. E aí a gente já percebe na literatura que tem a própria Aracna, né, da história grega. E aí Harry Potter também tem o Aragog, enfim. É uma tristeza sem fim. De todo modo, essa toca vai ser um momento muito interessante, porque os hobbits, primeiro, vão conseguir se livrar dessa toca, mas eles, com a luz de Elendil, então eles lembram da luz de Elendil e utilizam essa luz para espantar a Laracna. Mas o que acontece? A gente vai ter uma pausa na história e o narrador vai contar pra gente que a Laracna não ia desistir tão facilmente, que ela nunca perdeu uma caça. E aí eles estão meio que distraídos e a Laracna volta e pega o Frodo. Ela dá uma ferroada no Frodo e nisso o Sam fica... O que acontece? Enquanto a Laracna tá pegando o Frodo, o Gollum tenta matar o Sam. E aí o Sam, ele fica envolto numa raiva, assim, tenebrosa. O Sam, ele perde a compostura dele e ele ataca o Gollum com todas as forças. O Gollum consegue fugir e o Sam se vê sozinho e tem que destruir a Laracna. E aí ele vai atacar a Laracna com todas as forças dele, vai pegar a espada do Frodo, a luz de Elendil, vai cortar uma presa da Laracna, uma pata da Laracna, vai furar o olho dela e vai tentar cortar o abdômen. Mas o que acontece? A própria narração fala que a Laracna não tem um ponto fraco.
E o que acontece? A Arachna, ela vai tentar ferroar o Sam. Mas ela pegou tanto ódio do Sam que ela vai ferroar ele com todas as forças e com um veneno letal. E ela decide, né, flexionar o abdômen e matar o Sam. Nesse meio tempo, o Sam levanta a espada e ele não faz força para furar a Arachna. Ela faz força contra a espada élfica do Frodo. E ela morre, né? Na verdade, eu não sei se ela morre, mas ela fica gravemente ferida. E ela some e deixa o Frodo enrolado na teia ali perto do Sam. O Frodo não tá morto necessariamente, mas o Sam acha que ele tá. E a gente tem um momento de o Sam perdendo as esperanças e um momento triste, porque ele acha que o Frodo morreu e ele fica se questionando o que eu devo fazer. E ele pensa, eu prometi que serviria o Frodo até o fim e que levaria o anel até a montanha. Então ele fala, Senhor Frodo, o senhor fica aqui. Ele pega o anelzinho do Frodo e ele sai. Nisso chegam orcs de todos os lados. Ele se vê numa situação triste, ele coloca o anel e ele não sabe muito bem o que fazer, mas ele vai então vigiando o Sr. Frodo e ele descobre que o Frodo não estava morto. Mas os orcs olham aquilo, acham estranho, porque tem uma pessoa que está desacordada, com a teia cortada. A Laracna deixou um rastro de sangue no chão. E eles falam, alguma outra pessoa, você vê que um herói élfico, ou um homem, alguma coisa nesse sentido. E o Sam fica todo pomposo, né? Porque estão fazendo uma descrição dele que é fantástica, né? Nunca pensariam que era outro Hobbit. E a gente descobre então, né, que esse capítulo chama As Escolhas do Mestre Samwise. E as escolhas dele talvez não foram tão interessantes. Eu acho que tem alguns pontos interessantes ao longo dessa parte toda que é interessante comentar. Primeiro, o Frodo, ele tá mais perspicaz. Então, em vários momentos, aí pelo menos uns 3 momentos, ele usa do anel para chantagear o Gollum. Então ele fala, Gollum, eu vou colocar eu vou colocar o anel e vou mandar você se enforcar. Alguma coisa nesse sentido. E a gente pensa, caramba, o Frodo, todo bonzinho, talvez não seja tão bonzinho assim, né? Da onde que tá vindo esse desejo de matar o Gollum? Nem que seja um desejo, mas essa necessidade de torturar o Gollum dessa maneira, porque é uma tortura psicológica. Eu não sei de onde está vindo, gostaria de ter uma resposta. Outro ponto interessante é que o Faramir ele é um pouco diferente do Boromir, e talvez porque ele esteja na linha de frente. Outro ponto também interessante é que a gente vê a tropa do Senhor dos Espectros, né, que é aquele primeiro Cavaleiro do Anel, seguindo com uma tropa grande. Eles falam que é a maior tropa que já foi vista desde muito tempo, mas que é apenas uma das milhares de tropas que Mordor tem. Então, que o Senhor do Escuro tem, que o Sauron tem. Então a gente pensa, se esse anel não for destruído, não existe chance da Companhia Dourada, da Luz vencer, né? E a gente, que já sabe muito bem o que vai acontecer posteriormente, sabe que provavelmente essa tropa vai ser enfrentada ou por Faramir ou pelo pessoal de Minas Tirith. Enfim, uma parte muito bacana, como eu disse, eu achei que ela tem um ritmo espetacular, apesar de contar a história de 2 hobbits. Os capítulos têm um pouco de alívio cômico e uma questão de apaixonamento e de encantamento muito grande. O Sam se mostra muito dedicado ao Sr. Frodo. Existe uma cena que o Sam está sentado e o Frodo deita no colo e é descrito que aquilo é um amor que não tem barreiras, né? A gente consegue ver como a amizade é bacana e a gente também pode pensar em alguns momentos se não apenas a amizade, aquilo não é uma excessividade servil que existe. O Sam trata o Frodo com uma idolatria, sim, descomunal. E a gente também, né, tem uma coisa interessante que no último capítulo, o Sam, ele vai conversar consigo mesmo por bastante tempo, né? O capítulo todo é ele conversando com ele mesmo, tentando ver as opções que ele tem e qual opção que ele vai seguir.
E isso é basicamente o que a gente vê no Gollum, essa parte inteira, né? Do Gollum tendo esses conflitos de personalidade entre ele mesmo, né? O cavernoso e o fedegoso, caviloso, fedegoso, né? Essas duas partes que estão em conflito o tempo todo. É sensacional. É uma das melhores partes para mim até agora, talvez a exceção sendo a primeira. E eu acho que trouxe um ritmo à história que eu não estava esperando nesse momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar e esperar as próximas partes. Espero que vocês tenham gostado mesmo e até mais. Tchau, tchau.